amor pode transformar a sua vida e eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso durante o câncer. Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander, sou nutricionista há mais de 20 anos, cuidando com excelência de pessoas que foram diagnosticadas com câncer. Você é essa pessoa? Você conhece alguém que recebeu esse diagnóstico? Quando eu recebi o meu diagnóstico, vou te falar uma coisa, eu pensei em não continuar mais aqui. Aquele dia, aquela noite foi muito importante para mim. Eu olhei para o céu e falei, eu não vou continuar mais aqui. Já que eu recebi o diagnóstico, eu quero sair dessa vida agora, porque eu não quero sofrer, eu não quero ter problemas com o tratamento, eu não quero encontrar a morte mais rápido. E olha que estranho, né? A gente não quer encontrar a morte mais rápido, mas muitas vezes a gente tem o sentimento de querer sair dessa vida e de acabar com isso de uma vez por todas. A melhor decisão eu tomei nessa noite, que era, enquanto eu estiver vivo, eu quero ser feliz e eu quero continuar por aqui. Então, esta live, esta mensagem é para você que já passou por isso, por você que já pensou em não continuar aqui, você que já teve medo, você que está em desespero, eu não sei qual sentimento você está sentindo agora. Não sei o sentimento que você teve quando recebeu o diagnóstico. Mas se faz sentido o que eu estou trazendo para você agora, continue aqui comigo, porque eu quero te mostrar algumas ferramentas que eu utilizei para poder enxergar que eu era e sou capaz de vencer qualquer obstáculo, independente do tamanho dele. Quando eu recebi a notícia das 21 metástases, né, já era metástase, não era nem mais câncer, né? Metástase é quando o tumor sai do órgão original e vai para outro. Eu chorei igual um menino pequeno. Eu falei, pronto, agora acabou, agora já se foi. Porque a todo momento a gente ouve da mídia que câncer, ele destrói a sua vida e de que você não tem como continuar mais. Eu estava com 24 anos, falei, agora já era. Fui descobrir tardiamente, porque desde os 14 já era para ter sido diagnosticada a doença, mas não foi feito o diagnóstico correto por erro médico. E uma das coisas que eu fiz quando eu lembro dos médicos, o primeiro passo que eu fiz foi perdoar, porque eu não poderia continuar caminhando com pessoas de aluguel dentro da minha mente e dentro do meu coração. Então o primeiro passo que eu fiz foi perdoar os erros que foram cometidos, porque o ser humano é falho e porque essa doença é extremamente grave. E se eu tivesse preso, rancoroso, com raiva dos erros médicos, talvez eu não estivesse aqui hoje em remissão. Então, se você deseja a remissão, se você deseja a cura do câncer, perdoe todas as pessoas que passaram na sua vida. Se liberte desse sentimento, se liberte desta prisão que a algema é colocada por você, por ninguém mais. A pessoa que errou com você, muitas vezes ela nem sabe que errou, nem sabe que está te fazendo mal. Só você sabe disso. Então, por você saber, você é a melhor pessoa para quebrar essa algema e jogar ela fora, no fundo do oceano, bem longe da sua presença e bem longe da sua vista. Muitas pessoas me trazem essa questão de não vou fazer o tratamento oncológico. Eu fico triste com isso, porque na minha época não tinha nem tratamento para o meu caso. Eu fico triste porque existe tratamento, existem ferramentas médicas para destruir o câncer e muitas pessoas não querem nem saber desse tratamento porque já preveem o futuro, elas falando que não vai ter jeito. Talvez influenciadas pelo profissional da saúde que disse para ela que não tem jeito, mas na minha visão, o único que sabe tudo aquilo que vai acontecer é ele, e não pessoas de jaleco. Até não estou vestindo jaleco hoje para você não fazer nenhuma associação errada. Não é o profissional da saúde que decide o seu destino. Na minha visão, quem decide o seu destino é Deus. Quem permite que esse destino possa ser cumprido é você. Você é o maestro dessa orquestra, você é a pessoa que conduz. Se vai tocar samba, se vai tocar rock, se a velocidade vai ser rápida, se vai ser devagar. Não é o médico, não é o nutricionista, não é o enfermeiro, é você. Eu quero que você assuma as rédeas da sua vida e direcione que você é capaz de transformar isso que você está sentindo hoje
em alívio, isso que você está sentindo hoje em libertação, isso que você está sentindo hoje numa situação totalmente melhor e mais próspera do que você está vivendo. Deixa eu aproveitar para tomar um pouquinho da minha água. Várias pessoas entrando aqui, sejam todos bem-vindos. Enquanto vocês vão entrando, eu vou hidratando um pouquinho. O tema hoje é um dos melhores que existe, que eu desejo que o amor possa transformar a sua vida e seu tratamento. Sempre tenho a humildade de falar que quem cura é Deus, quem traz o caminho é Deus, quem cura é a família, quem traz o caminho são as pessoas que te amam. E depois a gente tem uma estrada segura, chamada nutrição e medicina, que podem colaborar demais com o seu tratamento, podem colaborar muito. Eu acredito que se eu não tivesse seguido a nutrição que eu desenvolvi para mim, e hoje para milhares de pessoas, eu não estaria vivo aqui. E milhares de pessoas têm se beneficiado e dezenas de pacientes meus têm alcançado a remissão. Isso é um ponto extraordinário, um ponto fora do comum. É um método que mais tem trazido pessoas para a remissão, na minha visão, depois de Deus, e depois do amor da sua família e do cuidado da sua família. Porque eu não vou conseguir fazer atendimento online e entrar dentro da sua casa. Eu consigo segurar na sua mão de uma maneira simbólica, segurar na sua mão, trazendo informações online, seja na versão gratuita, seja na versão paga, para que você cada vez mais tenha alimento como aliado e não alimento como inimigo. Parece que hoje a gente tem uma guerra de que isso não pode, isso não pode, isso não pode, nada pode, né? E o que você pode então, né? As pessoas ficam assustadas. Eu sempre brinco que o que você pode são 7 coisas, muito simples. Caso você goste: arroz, feijão, fruta, verdura, legume, carne e água. Você não precisa ter medo desses alimentos, inclusive a carne é um grande aliado para o seu tratamento. Água geladinha, que delícia, né? Melhor suco detox que existe. A Luísa colocando: admiro o seu trabalho. Obrigado, Luísa. Siga meu canal e compartilhe com as pessoas que estão com câncer. Marque as pessoas que estão com câncer. Eu vou fazer esse pedido para vocês. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Vera. Siga esse conteúdo e marque as pessoas que você ama, as pessoas que estão fazendo tratamento oncológico, porque câncer está escrito aqui, ó. Se eu não estiver falando, é só vocês lerem. Câncer tem cura. Eu quero que essa imagem, que essa mensagem fique a todo momento no coração de vocês, porque quando eu tive o diagnóstico, não foi essa imagem que veio na minha cabeça, foi a imagem que eu ia morrer, que acabou tudo. E quando eu comecei a imaginar todas as vitórias que eu tive no passado, eu comecei a construir uma estrada de sucesso no futuro. A tal ponto que quando o médico disse que no meu caso não tinha cura, olha que interessante. Ele falou: no seu caso não tem cura. Isso em 2002, ele falou, 2001 para 2002, né? Foi no finalzinho de 2001 que eu fui consultá-lo, em 2002 eu continuei o tratamento. Eu disse para ele o seguinte: doutor, a cada dia que eu acordo vivo, a medicina conhece uma nova verdade. E essa verdade tem se mostrado cada vez mais forte, cada vez mais intensa pela nutrição. A medicina avança a passos largos, mas a nutrição é uma das ciências mais negligenciadas durante o tratamento do câncer e por isso muitas pessoas nem morrem de câncer. As pessoas estão morrendo de desnutrição ou de problemas associados ao excesso de peso. A Cindy colocou aqui: posso usar algum tipo de farinha? Obrigada pelo incentivo e força que nos dá. Cindy, você pode usar as farinhas que você tem acesso. Eu pessoalmente não indico essas farinhas de supermercado, porque se a gente quer enfrentar o câncer, eu preciso reduzir o processo inflamatório causado pelo consumo do excesso de carboidrato, que se traduz em farinha, carboidrato em mini pedacinhos. Então, não faço recomendação de farinhas, de bolos e assim por diante. Faço a recomendação do consumo adequado de proteína e gordura. A Luísa colocou: pretendo urgentemente fazer minha alimentação com você, Ale. Manda mensagem para mim, Luísa, né? Aproveita o tempo, aproveita o agora, aproveita o hoje e manda uma mensagem privada para mim.
Dezenas de pessoas estão alcançando a remissão porque não aguentam mais esperar ficar com câncer mais um dia. Se você é essa pessoa que não aguenta, que não quer ficar mais nem um dia com câncer, manda mensagem privada para mim, que eu vou ter todo carinho e atenção para que a gente possa caminhar junto, sempre lembrando que eu não faço atendimento de pessoas que não têm um oncologista. Preciso que tenha um oncologista, que tenha um médico ao seu lado. Fico feliz se vocês estiverem louvando e pensando em Deus e familiares junto com vocês. Quero muito essa rede de apoio, né? Deus, a família, a medicina e a nutrição, para que você possa avançar cada vez mais. E quando a gente fala de avanços, eu não posso nunca deixar de agradecer aos meus pais, porque se não fossem os dois que cuidaram de mim quando eu estava no dia 15 de fevereiro de 1995 fazendo a primeira cirurgia de câncer, que nem os médicos de lá sabiam que era câncer, eles estavam ao meu lado. Eu fiz até um desenho na época, ilustração, eu já postei na internet, acho que se vocês procurarem no Instagram vocês vão encontrar. Meu pai é calvo, assim como eu, né? Eu fiz uma imagem como se estivesse olhando por cima o meu pai e minha mãe, eu sendo operado numa mesa grande e eles ali um ao lado do outro. Então, ninguém nem conhecia o Alexander, né? A maioria dos meus amigos não conhecia o Alexander, porque os meus amigos que eu tinha lá atrás, alguns ficaram, outros se foram. Então, o amor deles me permitiu estar aqui hoje. A condição que meu pai me permitiu para estudar e ter a possibilidade de fazer faculdade de nutrição foi graças à minha família, graças aos meus pais, então eu sou muito grato a eles pelos 5 anos de faculdade, em uma das melhores universidades de nutrição do Brasil, que já foi premiada em várias avaliações, né, do governo federal, que é a Unesp de Botucatu. Sou da primeira turma, então o amor deles, a atenção deles me deu essa liberdade de fazer uma faculdade fora e de aprofundar meu conhecimento, porque é fundamental você ter empatia com as pessoas. E as pessoas me dizem isso: olha, você passou pelo câncer, você sabe o que eu estou passando. Só que tem várias outras pessoas na internet que também passaram pelo câncer, mas não têm 1 centímetro de conhecimento científico. Eles têm conhecimento emocional, isso é inegável. Quem passou pelo câncer tem um conhecimento profundo da parte emocional de como a outra pessoa se sente. Está cheio de pessoas falando sobre alimentação porque passaram emocionalmente pelo problema. Está errado. Ele poderia falar exclusivamente da parte emocional, como é que ele se sente, como é que ele se sentiu e como ele gostaria que as pessoas fossem tratadas. No momento em que essa pessoa que passou pelo câncer começa a dar pitaco em nutrição, ele faz a seguinte situação: ele faz com que a sua vida seja destruída do dia para a noite. Então, é muito importante a gente ter ao nosso lado pessoas que tenham empatia, que tenham amor por aquilo que fazem, mas que tenham bagagem científica para cuidar de você. Tem muitas pessoas que falam bem na internet, né? Você pega, já viu alguns conteúdos de pessoas que falam com uma convicção, com uma clareza muito grande, mas sem nenhum conhecimento técnico, sem nenhuma capacidade científica de ajudar você a enfrentar nutricionalmente esse problema. E aí, deixa eu tomar um pouquinho mais de água aqui. A Mirtz colocou: doutor Ale, assim que Deus me permitiu lhe encontrar, estava muito fraca, perdi 12 quilos. Hoje me alimento muito bem, estou forte, o senhor é formidável. Eu já faço pilates, que legal. Pilates é um excelente exercício, excelente atividade para quem está enfrentando o câncer. Fico feliz, Mirtz. Parabéns pela sua direção, parabéns pelo seu encaminhamento. E lembra disso, né? É muito importante que a pessoa que converse com você tenha empatia. Ela procure se colocar, talvez no seu lugar. Não tem como colocar no seu lugar, mas entender como é que você passa. Mas essa pessoa que tem empatia, ela precisa ter amor à ciência. Não tem como você avançar
no cuidado de um ser humano, se você não tiver amor à ciência, se você não tiver como direção ferramentas científicas, pesquisas de boa qualidade para cuidar de pessoas que estão sofrendo muito, estão com dificuldade de vencer a doença e estão cada dia mais em situações muito perigosas do tratamento. E esse é um ponto chave, um ponto formidável, porque se você perceber que você é muito valioso, que você é muito valiosa, você não vai entregar sua vida para qualquer pessoa. Eu sempre falo para todo mundo que eu cuido que, em primeiro lugar, eu agradeço a confiança da pessoa por entrar na casa dela. Primeira coisa que eu falo, quem é meu paciente e estiver assistindo aqui sabe disso. Eu falo isso na primeira consulta, falo isso na segunda consulta quando eu entro e quando eu saio, falo isso na terceira consulta quando eu entro e saio. E tenho vários outros pacientes que já estão sem doença e eles querem continuar caminhando para sair da remissão para a cura. E continuo agradecendo a confiança deles, que é uma ligação invisível que a gente faz com outra pessoa, que ela utiliza a ciência, utiliza o conhecimento para poder transformar aquele tratamento. Esse ponto é extraordinário, é formidável. Recebi aqui os coraçõezinhos, obrigado pelo carinho, viu? As pessoas estão mandando coração, obrigado pelo carinho, deixa eu tomar um pouquinho mais de água. Tá geladinha, tá uma delícia, espero eu que vocês estejam com a água ao lado de vocês. Preciso agradecer também os meus irmãos, meu irmão e minha irmã, que sempre tiveram muito carinho comigo. Me lembro quando eu recebi a notícia da metástase, e eu fui na casa de amigos dos meus pais, que eu os chamo de tio Ricardo e tia Sônia, por uma questão de carinho, mas eles não são meus tios, mas fizeram muito mais do que parentes, não, sem desmerecer os parentes, mas fizeram muito mais no sentido de amor e acolhimento. Tio Ricardo e tia Sônia, que foram as primeiras pessoas a ouvir sobre o câncer quando eu recebi notícia. Fui até a casa deles, era em Botucatu. Me lembro quando eu cheguei na sala, pedi para desligar a TV porque tinha algo para falar. O tio Ricardo desligou a TV rapidamente, falou, desliga, o Alexander quer falar. E aí eu contei a notícia do câncer, falei que ia para São Paulo para fazer o tratamento e que eu não tinha coragem de falar para os meus pais essa situação, mas eu gostaria que eles falassem, porque era importante que meus pais soubessem que eu estava passando por isso. Era fundamental que eles soubessem. O pai e a mãe são fundamentais no tratamento. Muitas pessoas me perguntam se essa notícia deve ser contada para o pai e para a mãe. Eu falo por mim, sim, deve ser contada, porque o pai e a mãe têm uma força inimaginável. Por mais que você ache que você vai contar e vai piorar a vida deles, vai prejudicá-los, vai trazer alguma situação grave, mais doloroso vai ser se lá na frente ele souber pela boca de outra pessoa que você está doente. Aí sim vai ser extremamente difícil para eles. Não saber que a pessoa que eles mais amam aqui na Terra, que são os filhos, não contaram para ele, não compartilharam aquilo. Então, eu sou um grande entusiasta de que você possa contar para os seus pais, para as pessoas que te amam, aquilo que você está passando, porque essa rede de apoio ela é fundamental para o tratamento. Senão, eu acredito, se não houver apoio, se não tiver essa rede de amor, a sua caminhada vai ser cada dia mais dolorosa. Por melhores remédios que você tenha, por melhor acompanhamento nutricional que você tenha. É fundamental você compartilhar. E quando compartilhar da informação, me lembro que os meus pais foram para São Paulo no hospital. Meu tio, querido tio Ricardo, acabou nem contando, falou que tinha alguma coisa para olhar, conversar com o médico. E aí eu contei para o meu pai, pessoalmente, contei para minha mãe. E a minha percepção é que eles não tinham entendido, que eu falei que eu estava com câncer, ia começar a fazer quimioterapia, porque na minha mente, quem tem câncer faz quimio.
E meu pai falou que entendeu, a minha mãe também falou que entendeu, mas ela correu para o banheiro, né? Eu percebi, e provavelmente foi uma das noites mais dolorosas da vida dela, eu acho. Eu percebi a hora que ela saiu do banheiro, né? Que ela estava... A gente não consegue ver o que aconteceu dentro do banheiro, mas você, como ser humano, consegue sentir como é que uma mãe sua tá ou como é que alguém que você ama tá. Então ela ficou arrebentada. Acho que foi uma das notícias mais duras que ela ouviu em toda a vida dela. Mas ela saiu do banheiro sem aparentar o choro, né? Sem aparentar essa situação, mas foi extremamente importante ela saber disso tudo para que a família fosse fortalecida, né? O comportamento deles modificou no sentido de procurar ficar mais próximo de mim, a ponto do momento em que eu, fazendo faculdade de nutrição fora de casa, eles se mudaram da cidade deles de Franca para vir morar comigo. Então eu acho que foi muito especial. Foi no terceiro, acabando o terceiro ano, eu estava indo para o quarto ano, eles moraram no quarto ano junto comigo. O quinto ano já era estágio, então a gente viajava, ia para outros locais, e foi muito especial, foi muito importante essa presença deles do meu lado. A Mona Lisa colocou, na época, meu mundo desabou, meu filho, quem deu a entrada nos papéis, não tenho mais pai e mãe. Meus sentimentos, viu, Mona Lisa? Meus sentimentos. Mas não deixe, na minha visão, de contar para os seus pais se você está com câncer. Não deixe de abrir o seu coração com as pessoas que você ama, porque essa rede de apoio pode transformar muito o seu tratamento. Pode abrir portas que você nem imagina, tanto do campo de vista emocional, até mesmo de uma direção nova no tratamento que você não conhece. Eu me lembro que quando eu recebi a notícia da médica, eu falei para ela, não vou contar para meus pais, eu me viro, eu vendo carro. E a médica comentou, você vai vender um carro por semana para pagar a sua quimioterapia, porque é muito caro o tratamento de quimioterapia. E aí caiu a ficha, né? Falei assim, nossa, eu vou ter um custo muito alto mesmo, vai ser bem difícil. Agora, não é só fisicamente, né? É financeiramente. Quem faz o tratamento do câncer sabe disso, o quanto que é dispendioso, o quanto é caro o tratamento. E quando eu fui conversar com o médico, não tinha nem opção de fazer químio, não tinha nem opção de fazer rádio, não tinha nem opção de fazer cirurgia, e o médico disse para minha mãe que ela tinha que ir para casa rezar, porque não tinha nada o que ser feito. Vejo com bons olhos ele falar para ela ir rezar, mas é muito triste, né? É sensível alguém imaginar que a medicina não pode fazer nada, não tem nada aí que ela possa fazer para resolver. Ainda bem que eu escolhi o curso de nutrição, porque dá para fazer muita coisa, independente do que os médicos façam com você. E quando eles conseguem fazer alguma coisa, aí dá para fazer melhor ainda, dá para fazer muito mais. Por isso, eu tenho esse compromisso sempre de atender pacientes que tenham algum oncologista e não estejam fazendo voo livre para seguir aquilo que acham que é adequado ou correto. A Sandra me perguntou, ora pronobis pode usar? Não recomendo, Sandra, porque ora pronobis não combate anemia e não é rico em ferro. Normalmente a divulgação do ora pronobis é que você vai curar anemia, que é a planta rica em proteína, mas é falsa essa informação. Porém, se você gosta de ora pronobis, se você acha agradável o sabor, não é proibido, tá bom? Se bem higienizado, não é proibido. Doutor, o senhor já sofreu preconceito por conta da doença? Mona Lisa, eu tinha medo de falar da doença porque eu tinha medo do preconceito, isso durante muito tempo. Eu tive a doença em 1992 e eu vou falar para você que eu comecei a falar da doença em 2000. Dá uma olhada quanto tempo eu fiquei sem falar. E por que eu não falava para um mundo, né? Ou para pessoas desconhecidas? Eu falava só para os meus amigos e para o meu núcleo familiar, porque eu tinha medo de ser rejeitado, eu tinha medo de ser considerado vitimista, eu tinha medo disso. E conversando com a minha esposa em 2000, minha querida esposa, que foi uma grande incentivadora para que eu falasse publicamente do câncer,
ela me disse o seguinte, ela estava assistindo um filme com a nossa filha, que é do Dumbo, e o Dumbo tem um amiguinho chamado Jerry, se eu não me engano, que é o ratinho. E o Dumbo morria de vergonha da orelha dele. Ele não falava, ele não queria, ou ele tinha vergonha, era algo que trazia vergonha para ele. E a minha esposa pegou e falou, Ale, você é como o Dumbo, você tem vergonha de falar da doença para as pessoas. Eu falei assim, é claro que eu tenho, porque se eu falar da doença, olha a minha ignorância, se eu falar da doença, isso em 2000, hein? Isso em 2020, agora na pandemia, não é muito longe não, em 2020. Se eu falar da doença, as pessoas vão me olhar como vítima. Aí minha esposa já pegou e falou na lata, né? Ale, você nunca se comportou como vítima, então você precisa falar. Né? E aí eu despertei, eu falei, nossa, é verdade, eu nunca me comporto como vítima, eu não tenho o perfil de vítima, eu vou falar. E aí comecei a divulgar, acho que foi no dia 31 de outubro de 2020, eu acho, né? Eu coloquei gravei um vídeo no Story e depois coloquei no destaque do Story do Instagram, aí apareceu. Então, esse ponto que ela me trouxe foi chave, assim como vários outros, para que eu chegasse a alcançar o coração de milhares de pessoas como eu estou conseguindo agora. Quando eu fazia live no começo, e quem me acompanha sabe disso, hoje eu estou em 700 lives, mas quando eu fazia live no começo, era apenas minha esposa que assistia. Eu não tinha gente assistindo aqui. Olha quantas pessoas estão assistindo agora ao vivo, nesse horário. Eu não tinha ninguém assistindo, era ela que me assistia. Então eu cheguei na live 100, ela me assistia, eu cheguei na live 200, ela me assistia, eu cheguei na live 300, ela e mais 4 pessoas começaram a assistir, até que chegou um momento que começou a aparecer e cresceu como está crescendo. Mas no começo não tinha ninguém vendo pessoas que precisam, que estão com câncer. Minha esposa não está com câncer. Não é um conteúdo voltado para ela. É um conteúdo voltado para quem tem câncer ou para quem tem familiar, ou até mesmo, né? Poderia ser para ela no sentido de prevenção, mas não era o principal foco. Então, respondendo a sua pergunta, demorei muito tempo por vergonha, porque eu me sentia como o Dumbo. Me sentia que se eu falasse, as pessoas me veriam como vítima. E ela virou essa chave em mim, ela que me acordou para essa realidade. Deixa eu ver se tem mais alguma outra questão aqui que estão me fazendo. Mais alguma pergunta? Boa noite a todos, estão dando boa noite. Então, eu comento, né? Tenho muitos pacientes em remissão que fazem a live aqui comigo e eu falo para eles, se você entender, se você não tiver vergonha e entender que quer trazer esperança para mais pessoas, apareça comigo, porque muitas pessoas vão achar que só eu que fui privilegiado, só eu que consegui a remissão, mas eles vão perceber que esse método que eu desenvolvi funciona e outras pessoas podem ser beneficiadas. Então elas começaram a também aparecer. Eu tenho dezenas de pessoas hoje em remissão que fizeram live comigo. Outras não quiseram e eu entendo elas, porque eu também tive vergonha de falar da doença. Tá tudo bem, não tem problema algum, mas várias pessoas estão trazendo esse depoimento e eu tenho uma gaveta aqui com o nome de outras pessoas que vão aparecer em breve falando da doença delas, como é que elas superaram esse momento e tudo mais. A Mona Lisa, graças a Deus, hoje o Senhor mostra seus ensinamentos para o mundo. Parabéns, obrigado, Mona Lisa. E realmente está na internet, está no mundo. Tem pacientes na Ásia, tem pacientes na África, tem pacientes na Europa, tem pacientes nos Estados Unidos, tem pacientes na América Latina, tem paciente nas 5 regiões do Brasil e cada vez mais alcançando o coração daquela pessoa desesperada, o coração daquela pessoa que perdeu a esperança, o coração daquela pessoa que deseja remissão. Existem vários colegas que trabalham com redução de efeito colateral. Meu foco é muito mais do que isso. Meu foco é você sem o câncer, você em remissão. Então desenvolvi esse método para ajudar cada vez mais pessoas. A Sandra colocou, estou há 1 ano tratando de câncer de mama hormonal. Eu fiquei 4 anos, Sandra, sem nenhum tratamento. Que bom que você está 1 ano com tratamento de câncer hormonal.
Eu fiquei de 2002 a 2006 sem ter nenhum recurso médico para cuidar de mim. Né? Que bom que você está um ano. Né? Fico muito feliz. As pessoas falam, estou há tanto tempo, estou há tantos anos. Que bom, você tem tratamento. Eu não tinha tratamento. Eu não tinha. O que me conduziu a chegar até aqui, em primeiro lugar, foi Deus. Se não fosse Ele, eu não estava aqui na frente de ninguém. No meu entendimento, no meu coração. Não teria superado essas situações, não teria superado a cirurgia do pâncreas, não teria superado a cirurgia do fígado, que foi extremamente dolorosa, as duas cirurgias. A primeira, depois da cirurgia, eu não tive nem anestesia após o corte de 25 pontos, se eu não me engano, 23 pontos na primeira cirurgia. A segunda cirurgia, por coincidência, também 23 pontos, ou seja, um 46. Quem me olha sem camisa, e tem fotos que eu coloco no Instagram sobre isso, tem um rasgo de fora a fora. Meu irmão comenta que é impossível alguém me olhar sem camisa e não olhar para a barriga. E eu falo, é muito fácil ter barriga tanquinho. A maioria dos homens consegue ter barriga tanquinho. Eu quero ver ter uma barriga com 46 pontos e com um sorriso no rosto e caminhando adiante. Isso eu quero ver. Né? Esse para mim é o grande diferencial. A Sandra, doutor, fui diagnosticada com câncer de mama em setembro. Fiz cirurgia em outubro para retirar um nódulo. Estou fazendo químio, mas me sinto curada. Que bom, amém, Sandra. Como se eu nunca tivesse tido nada. Que bom, fico muito feliz. Esse sentimento é fundamental. Sentir-se curado, sentir-se sem a doença e, claro, tendo do seu lado alguém que segura na sua mão para tirar os bandidos que estão dentro da sua despensa e ainda você não viu. A Sandra, verdade, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é maravilhoso. Você tem uma missão na vida de muito Deus e muito Deus contigo. Obrigado. Eu acredito que um dos propósitos que eu tenho é aumentar o número de pessoas em remissão que eu tenho contato. Eu vou conseguir ajudar as pessoas que eu tenho contato. Quem eu não tenho é impossível. A Madalena desejando boa noite. Outra paciente, querida paciente em remissão. Ela já fez live comigo. Vocês conseguem encontrar no YouTube. Meu conteúdo está no YouTube, está no Facebook, está no TikTok. A Milka colocou como fazer para ter sua ajuda. Milka, tem um caminho rápido, né? Um caminho rápido da pessoa que tem celeridade de entrar em remissão, que é marcar uma consulta comigo. Esse é o caminho rápido da celeridade. Você manda uma mensagem privada e eu te explico como é que eu trabalho, o que eu faço. O trabalho é muito bonito, muito especial, porque eu sou um dos poucos nutricionistas no Brasil e no mundo que fala de alimentação afetiva durante o tratamento do câncer. As pessoas comem alimentos que elas gostam. Se for assim eu continuo fazendo o que eu estou, mas eu direciono isso para a remissão. Você vai comer o alimento que você gosta, mas direcionado para a remissão. O que é remissão, Ale? É quando no exame de sangue e imagem a gente não vê mais o câncer. O Jaime aqui, juntos venceremos. Amém, Jaime. O Jaime é evangélico, o Jaime é testemunha de Jeová. O Jaime tem uma história incrível, né? Eu tenho o privilégio, tive a oportunidade de conhecer, e ele não precisou de bolsa de sangue. Imagina o quanto é importante para ele e para a família não receber bolsa de sangue porque teve uma nutrição de excelência. Quantos pacientes não recebem bolsa de sangue e estão com câncer? Porque não se alimentam de forma adequada. Dezenas de milhares no Brasil. A gente tem muita gente dessa forma, né? Olha que interessante aqui. Deixa eu ver se tem mais uma mensagem. Ele conseguiu eliminar vários injeções que ele tomava e suplementos graças à alimentação que foi programada para ele. Isso é muito gratificante, né? Isso é muito especial. Você vê a vida da pessoa que está do seu lado sendo transformada. É incrível isso. Eu lembro que eu pedi para Deus, quando fui prestar vestibular, uma profissão que eu pudesse ser exemplo, né? Eu não sabia que o exemplo seria eu ter câncer, né? Eu pensei que o exemplo, na minha visão, era eu praticar arte marcial, gostar de alimentar bem e sair da faculdade e trabalhar com nutrição desportiva.
Tanto que a disciplina de nutrição desportiva foi uma das disciplinas que eu fechei com 10 na faculdade. Ética também foi outra disciplina que eu fechei com 10. Então, me lembro que eu estava programado para sair da faculdade para trabalhar com desportiva, mas saindo da faculdade, Deus me direcionou para trabalhar com um paciente com câncer. Saindo da faculdade, já fiz a especialização e tive o privilégio de conhecer um dos maiores nomes dos cuidados paliativos no Brasil, que é o professor Marco Túlio Figueiredo de Assis. Ele que me ensinou muito sobre o cuidado com o paciente com câncer e visitava esses pacientes nas casas deles junto com uma equipe multiprofissional. Então foi incrível essa oportunidade, esse espaço. Saudoso professor Marco Túlio, que faleceu em 2013. Então me estranhava muito no começo as pessoas não indicarem paciente para mim, porque o professor Marco Túlio já me indicava vários pacientes para eu atender. Então eu achava estranho um médico, como é comum, infelizmente, não indicar para passar no nutricionista. Eu achava uma coisa muito esquisita. No meu aprimoramento, né, no estágio curricular que eu fiz na Unicamp, a querida Esther Januário, que é uma grande nutricionista que trabalha com paciente com câncer, também me ensinou muito sobre essa questão do amor, da empatia, para me relacionar com os pacientes, porque a gente sai da faculdade muito duro, né? Você sai muito quadrado. Ai, tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que fazer assado. E ela, com todo o jeito dela e todo o amor, foi me mostrando outras facetas da nutrição que eu não conhecia, outras facetas do cuidado com os pacientes que eu não conhecia. A tal ponto que quando eu fiz o estágio curricular na Unicamp, eu me lembro de uma das pacientes, eu sei o nome dela, mas não vou falar por questões éticas, que ela falou assim: se não fosse você, eu teria desistido do tratamento. Então foi uma das cenas, me lembro do rosto dela até hoje. Uma mulher alta, de cabelo curto, cabelo cor de caramelo, pele branca, magrinha, que teve câncer, não me lembro se era mama ou ovário. E ela falou assim: se não fosse você, doutor, eu não continuaria o meu tratamento aqui no hospital. Então foi muito especial para mim. Assim como outra mulher que estava com câncer no pulmão, e ela disse para mim, uma das vezes que a gente estava conversando, que eu fui ouvir como é que foi como é que ela passou o dia anterior, né? Sempre perguntava como é que foi o seu dia de ontem para hoje, né? Nunca perguntava se estava bem, porque a pergunta dentro do hospital, se está bem, a pessoa fala, algumas falam, né? Se eu estivesse bem, eu não estava aqui, né? Então a pergunta que eu sempre fazia quando chegava no leito é: como é que a senhora, como é que o senhor passou de ontem para hoje? Porque ele poderia falar: estou horrível, cada vez pior, estou igual ou melhorei. Então é uma pergunta cabível dentro de um hospital. E uma das mulheres começou a contar a história dela, que o médico fez a punção para tirar o líquido na pleura, e ela falou que sentiu muita dor, e eu comecei a chorar do lado dela, né? E aí eu pensei: mas eu não posso chorar, eu sou profissional da saúde, eu não posso chorar na frente da paciente. Mas eu não conseguia parar de chorar, eu continuei chorando do lado dela, e me parece que aquilo foi algo natural. Ela sentiu aquilo como uma forma de respeito ao que ela estava passando e de carinho por aquilo que ela estava passando, né? Então foi muito bacana. Então aprendi que não precisa ter medo. Aprendi nesse dia, fazendo estágio curricular, que não precisa ter medo de chorar na frente do paciente, porque é uma alma cuidando de outra, não é um robô cuidando de uma pessoa, é um ser humano cuidando também. A Góis colocou: boa noite, doutor, estou fazendo quimioterapia, faltam só 2, graças a Deus. Sinto insônia, como ajudar? Primeiro passo, diminuir tela à noite. Esse horário, Góis, não é o melhor horário para que a gente possa ver tela, né? Eu sempre faço live até de manhã para fortalecer isso. Mas ver tela à noite é ruim. Ter contato com o computador, ter contato com o celular à noite é ruim. Uma das ferramentas para que a gente possa melhorar é isso. Só que a gente tem muito mais o que ser feito para que você acabe a quimioterapia sem continuar com veneno no seu sangue. Muitos pacientes
tem veneno no sangue e não sabe, tem porcaria na alimentação e não sabe. Inclusive, o natural é cheio de toxina e muitos não conhecem isso. A Mona Lisa, fui diagnosticada com câncer de ovário, operei em junho. Em agosto, iniciei 6 químios a cada 21 dias. Segui suas dicas, porque conselho, né? A Mona Lisa colocou conselho. Conselho eu faço apenas para paciente e nunca senti efeitos colaterais. Que legal, desde janeiro estou em missão. Parabéns, Mona Lisa. Agora o caminho é cura, porque existem ainda na alimentação das pessoas venenos que podem formar câncer. E esses venenos eu não falo na rede social por um motivo simples, para não assustar vocês. Seria muito fácil para mim fazer o papel de terrorista, como muitos fazem, de assustar. Eu não faço isso, né? Mas para o meu paciente eu abro a despensa dele e vejo tudo aquilo que pode ter de prejudicial ao tratamento para chegar até a cura do câncer. Mas parabéns pela remissão. Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta, alguma outra questão. Deixa eu verificar. Então, eu acho que era isso, né? A mensagem principal. Amanhã cedo eu não farei live, então resolvi fazer agora para que você possa assistir. Quem está assistindo gravado já não precisa se preocupar, mas para as pessoas que estão ao vivo essa mensagem, né? Amanhã, sexta-feira, cedo, eu não farei a live ao vivo. Já fiz agora à noite para que você tivesse acesso a esse conteúdo de altíssimo valor. Tá bom? Então, deixa eu tomar um pouquinho mais de água. A Ceissa colocou pena que entrei agora, imagina. Ficará gravado e você assiste desde o começo. A Milka, seu trabalho é só com paciente com câncer? Milka, 95% dos meus pacientes são pacientes oncológicos. 5% são pacientes que querem prevenir o câncer e não querem ver essa doença pela frente dele, tá bom? Água, a Júlia perguntando, água é melhor ser de pH acima de 8? Não, porque a água alcalina, o alimento alcalino não traz remissão ou tratamento do câncer. Procure uma água que seja potável e tenha os carimbos oficiais dos órgãos competentes, não tem necessidade. O Jaime colocando, parabéns para o filhão, puxou o pai, que legal, Jaime, obrigado, meu menino passou no vestibular, passou em 3º lugar em sistema da informação e o Jaime tá dando os parabéns aqui para mim e fico muito feliz da conquista dele, porque ele vai trabalhar com aquilo que tem de mais avançado hoje, que é tecnologia, né? Eu amo a saúde, mas ele gosta de tecnologia, gosta de inovação e vai trabalhar nessa área, que é a área, na minha visão, que mais cresce no mundo, onde mais existem transformações. Obrigado, viu, Jaime? Obrigado aí pelo carinho e atenção. Então era isso. Quero agradecer a presença sua, você que esteve aqui comigo ao vivo. E ao vivo ou gravado, marque 2 pessoas que ainda não conhecem meu conteúdo. Vou pedir a sua ajuda para que eu possa alcançar o coração de pessoas desesperadas, pessoas desiludidas e pessoas que têm apenas uma alimentaçãozinha para tirar efeito colateral do tratamento. Talvez você conheça muitos que seguem algum protocolo, algo divulgado na internet, que é apenas para reduzir o efeitinho colateral do tratamento do câncer. Eu quero que essa pessoa tenha muito mais do que reduzir efeito colateral. Eu quero que essa pessoa não tenha o câncer na frente dela. Tá bom? A Sandra, obrigado, doutor. Deus abençoe a sua vida. Amém. A sua e de todos também. A Débora, parabéns para o seu filho. Obrigado. Que Deus abençoe nessa jornada. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelos votos. E quero muito ver quantas pessoas vão ser marcadas aqui de baixo. Você pode marcar muito mais que 2. Dei a sugestão, o desafio para você marcar 2, para que a gente passe muito mais do que essa historinha de só efeitinho colateral. Eu quero pessoas que desejam remissão, desejam se ver livres da doença. Tá bom? Então, um forte abraço, boa noite, fiquem com Deus e a gente se vê em breve.